programa Opinião de hoje vai discutir um tema que está na onda, polêmico e talvez seja importante para os nossos espectadores, telespectadores esclarecer, que é as ações que estão na Justiça sobre a correção do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um direito do trabalhador que foi conquistado durante o governo de João Goulart, durante a década de 1960, e que é utilizado para os trabalhadores para uma série de fins sociais. Inclusive, hoje o programa é a base de financiamento do Minha Casa Minha Vida, um dos mais importantes programas sociais do atual governo. A pergunta é, essa mudança na correção do FGTS vai alterar alguma coisa no Minha Casa Minha Vida? Como fazer para entrar com essa ação? O que muda? Que mudança de correção é essa? Para conversar sobre esse tema, estou aqui com o advogado, especialista em Direito Civil, Hernani Pera Júnior. Doutor Hernani, bem-vindo à Opinião. Bem-vindo. Obrigado, Gilson. Obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer alguns pontos relacionados a essa ação, que desperta o interesse de muitos. Eu acho que a questão que mais desperta interesse, Hernani, é assim. Primeiro, vou pegar o seguinte, o FGTS, qual é a função do FGTS e qual a importância dele hoje para o trabalhador brasileiro? O FGTS, como você bem disse, foi criado na década de 60 e acabou constituindo um direito que envolve a constituição de um patrimônio ao longo do tempo de trabalho, mediante depósitos mensais. Acho que 8% do salário. Sobre o salário do empregado. E esse FGTS, na verdade, foi uma substituição a um direito que existia anteriormente, que era o direito à estabilidade decenal. Então, como é que funciona? Agora eu fiquei curioso, como é que funcionava essa estabilidade decenal? Como era isso? O empregado, ao alcançar 10 anos de trabalho, ele adquiria estabilidade. Ele só poderia ser demitido da empresa em razão de causas justas, né? De justas causas, na verdade. E o que houve? Houve a substituição desse direito por um direito monetário, né? Que iria compor um patrimônio futuro ao empregado caso ele viesse a ser demitido. Aí o FGTS se transforma hoje num recurso que muita gente já ficou de olho nele, que é um recurso importante. E qual é a principal função dele hoje, do FGTS? O FGTS tem uma função individual, que forma um patrimônio do trabalhador, e tem também uma função social. Essa função social envolve o subsídio a políticas públicas, principalmente aquelas destinadas à habitação. Começa o caso do Minha Casa Minha Vida. Sim, é o caso da Minha Casa Minha Vida. Como é que o trabalhador pode sacar o FGTS? Existem algumas causas legais, existem várias causas. A principal delas é quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Então, no momento que ele é demitido sem justa causa, ele pode levantar aquele aporte que ele verteu ao longo dos meses trabalhados. E ele pode também, quando se aposentar, isso? Sim, a aposentadoria também é uma causa para a liberação do FGTS, assim como situações que envolvam doenças graves do próprio trabalhador ou de sua família. Agora diz que querem colocar o saque do FGTS para pensão, pagamento de pensão. Não é bem o nosso tema de hoje, mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o FGTS deveria ser mais flexibilizado, o saque dele? Talvez sim. Inclusive, existem inúmeras ações que pleiteiam alimentos, execução de alimentos movidos geralmente por filhos ou pela esposa, ou ex-esposa, né? Ex-esposa, que quando a pessoa, o executado, não realiza o pagamento, esses valores que estão retidos no FGTS acabam sendo penhorados e futuramente levantados a favor do alimentado. O FGTS é um recurso, como você nos colocou, muito cobiçado. Já se falou em FGTS para fazer financiamento de educação, na época antes de sair o FIES, o ICPROUNI. Agora o FGTS está vivendo uma situação diferente, que é a questão da correção do FGTS. Hoje o FGTS é corrigido por que índice? É a taxa referencial. A TR. O FGTS é corrigido pela TR e anualmente é aplicado juros de 3%. Então esta é a correção do FGTS que o trabalhador tem anualmente, né? E agora vem a intenção de transformar da TR para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o NPC. Na realidade, o que eles buscam, essa ação visa, na verdade, permitir que o FGTS tenha a devida recomposição da perda inflacionária, pois a TR, a taxa referencial, desde 99, ela não representa a perda inflacionária que o trabalhador teve ao longo do período. Para você ter ideia, nos últimos anos a TR chegou
aproximadamente a zero. A zero? A zero, no ano todo. Então significa que se eu tinha lá 60 mil depositado, terminou o ano, continuava com 60 mil. Mais os 3%. Os 3%, no máximo os 3%. No máximo os 3%. Então, de fato, há uma corrosão do valor do patrimônio do trabalhador, uma vez que nem a inflação é devolvida ao trabalhador em razão da utilização da TR. Então seria justa essa reivindicação, na sua opinião? De certo modo, sim. Quando nós avaliamos nessa perspectiva individual, né, do patrimônio do trabalhador, não seria justo que o trabalhador tivesse uma perda tão grande, né, do seu próprio patrimônio, aquele que ele verte, que é retirado do seu salário, que ele verte mensalmente para justamente o acúmulo ao final de uma aposentadoria ou de uma situação em que realmente ele necessite. Agora, isso, vamos pensar que sai essas ações. Tem ações ajuizadas, tem ações que já foram julgadas ou não? Sim, tem milhões de ações ajuizadas, né? É um número... Inclusive sindicatos inteiros estão entrando com o sindicato, entrando com o processo. A movimentação tem sido muito grande em torno dessas ações. E existem algumas ações julgadas em primeira instância e a maior parte das ações julgadas são improcedentes. Os juízes de primeiro grau negam esse direito. Existem algumas ações julgadas procedentes, mas ao bem da verdade, Gilson, quem vai dar a última palavra acaba sendo o STF, certamente. E quais são as alegações que se tem, inclusive algumas discussões nos meios de comunicação, para não se fazer esse reajuste pelo INPC e sim manter pela TR? Na verdade, os fundamentos que são trazidos para afastar essa tese envolvem a questão social do FGTS, não é mesmo? Pois o FGTS, o índice do FGTS, que é utilizado a TR, está atrelado a outras situações. Por exemplo, a poupança possui a mesma correção, né? Só os juros que é diferente, que daí é 0,5% ao mês. O sistema financeiro habitacional também se utiliza do mesmo sistema, né? Por isso que o dinheiro do FGTS é que financia hoje o sistema habitacional. Há uma certa paridade na utilização deste índice, que é a taxa referencial, né? Tanto em relação ao FGTS, como à poupança e também ao sistema habitacional, sistema financeiro habitacional. Então o que o senhor coloca é que se de repente nós tivéssemos aí uma aprovação de um novo índice para a correção do FGTS, isso vai impactar no financiamento da casa própria. É bem provável que talvez isso ocorra, pois de fato, este fundo, os recursos desse fundo acabam sendo utilizados para um fim social, não é mesmo? Agora, há realmente um conflito muito grande, né? Ao mesmo tempo que tem essa finalidade social, né, é indiscutivelmente um patrimônio do trabalhador que está sendo corroído ao longo do tempo. Quer dizer, é um patrimônio privado? Claro, é um patrimônio privado, patrimônio que ele aporta individualmente, mensalmente, o qual ele sequer tem condições de utilizar quando quiser. Ou gerenciar o uso dele. Justamente. Ele não pode ser consultado para o uso dele. Pois é. Então, realmente, nós temos uma situação aí de um impasse muito grande. Um impasse muito grande. Vou fazer uma discussão agora um pouco política, né? Nós temos aí um governo que tem o programa Minha Casa Minha Vida, a maior base de sustentação do seu projeto de governo, inclusive desse ano de eleição deve ser um dos grandes argumentos do governo, de que o Minha Casa Minha Vida é um programa social bem sucedido. Só que com essa medida, isso vai criar um impacto nesse programa. E a gente pode ter uma dificuldade de alguns trabalhadores em financiar a sua casa, ou até mesmo não sei se isso implicaria em aqueles que já financiaram ou não. Não, dificilmente. Mas vamos pensar que nós temos aí uma redução das pessoas. Nesse momento, a justiça, ela pende mais para o lado do direito do trabalhador, o senhor mesmo colocou, fundo de garantia é privado, é um direito meu, ou pende para o lado político? É difícil dizer, né? Mas talvez quando essa discussão chegar na Corte Suprema, eu acho que essas questões políticas e sociais acabam sendo levadas mais em consideração. Elas vão imperar mais? Talvez seja possível isso. Na opinião do senhor, por que talvez seja isso? Não dá para definir, mas por que essa tendência do STF ser mais político do que trabalhar com a noção da justiça do privado mesmo, do particular? É difícil dizer, mas talvez seja até pela própria formação do STF. Os ministros são nomeados pelo presidente e sabatinados pelo Senado. Por políticos? Por políticos. Então há realmente uma influência muito grande política na nossa Corte Suprema. É claro que toda a pressão popular, a pressão social que esta causa envolve, pode fazer com que eles tenham uma visão diversa, né? Agora, não dá para adiantar qual é o resultado
desta ação. Alguém está nos vendo e resolve falar assim, bom, eu tenho meu fundo de garantia, mas tem um prazo, né? São depósitos desde 1999, né? De 99 para cá. E alguém que tem o fundo de garantia de lá para cá teria, supostamente, o direito de pedir uma nova correção. Como é que a pessoa faz para poder fazer esse pedido? O cabimento dessa ação, como o Gilson disse, realmente é para pessoas que tenham qualquer quantia depositada dentro do FGTS a partir de 99. Então, ainda que não tenham trabalhado com carteira assinada... Ou já tenham sacado, por exemplo? Se sacaram antes de 99 e a conta ficou zerada, não há o que se discutir. Mas se foi depois? Mas se foi depois, se o saque foi posterior, ou acabou trabalhando e depois acabou sacando a quantia depois de 99, há a possibilidade dessa discussão. É cabível o ajuizamento da ação nesses casos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Vamos supor que a pessoa sacou o FGTS. Tinha lá, vamos colocar 50 mil reais, sacou. Mas depois de 1999, vamos supor que sacou em 2003, para colocar um ano qualquer, 2003. Ela vai receber esse dinheiro ou o juro vai ficar depositado lá na conta dela? Pois é, essa é uma questão também de uma importância prática muito grande, né? Pois, a rigor, nós temos que pensar que o acessório deve seguir o principal, correto? Então, de fato, se o juro é o acessório, esta sorte dos juros ou da correção deve seguir o valor principal, que é o depósito. Deve ser o mesmo caminho do principal que foi sacado. Então, na realidade, se o valor foi sacado já, aquilo que é o acessório também seria passível de levantamento. Entretanto, se ainda não houve direito ao saque, o valor vai ser tão somente creditado. Pelo menos aí pode ser que quem já sacou possa ter mais um recurso para poder sacar agora com essa mudança na regra. Sim. Se a mudança na regra acontecer. E para entrar com esse processo, quais são as exigências que se tem hoje? Essa ação é movida na Justiça Federal. E a exigência são os documentos pessoais, né? Os documentos pessoais. Quando fala de documento pessoal, carteira de identidade, CPF, um comprovante de endereço. E o extrato do FGTS. Para tirar esse extrato? O extrato completo do FGTS. Esse extrato pode ser obtido junto ao site da Caixa Econômica Federal. É difícil acessar isso? Não. É necessário, entretanto, que a pessoa tenha aquele cartão cidadão, que é aquele que movimenta os direitos sociais, benefícios. Se não tiver, tem que ir na Caixa tirar. Se não, terá que ir na Caixa tirar. Se tiver o cartão social, tem uma senha nesse cartão e pela internet ele pode cadastrar uma nova senha e obter esse extrato completo. Caso contrário, terá que ir à Caixa Econômica e retirar pessoalmente. Então ele pode pegar os documentos pessoais, esse extrato, e ele já tem o início da documentação dele pro processo. A documentação é essa documentação exigida. Como o brasileiro é alguém muito apressadinho, louco para ver a cor do dinheiro, quanto tempo uma ação dessa pode demorar para ser julgada, para chegar a um acordo com ela? Gilson, hoje essas ações estão suspensas por uma decisão do STJ. Então não tem nenhuma delas que chegou ao fim? Não, nenhuma delas chegou ao fim ainda. Então o STJ, ele suspendeu o trâmite dessas ações para que essas ações tenham o mesmo resultado. Então, evidentemente, chegou uma ação até o STJ, uma ação modelo, uma ação paradigma, e esta ação, ela será julgada no STJ, provavelmente ela vai ao STF, e o resultado que esta ação tiver vai valer para todas as demais. Por isso que todas as demais ações estão suspensas. Ou seja, onde passar, vamos usar um dito popular, onde passar um boi, passar uma boiada. Se essa primeira for aprovada, nós teremos aí uma leva de outras. O montante do governo que o governo vai ter que repassar se ele perde essa ação é significativo. É muita coisa, é muita coisa. Para você ter ideia, é claro que depende do reajuste aplicado, né, em substituição à TR e também do período que a pessoa manteve os depósitos, etc. Mas a diferença chega aproximadamente ao dobro daquilo que a pessoa tem depositado atualmente. Então significa que se alguém tinha 60 mil reais em 1999 e por algum motivo ela sacou, ela pode chegar a receber, dependendo dos cálculos, mais 60 mil. Exatamente. Conversei com o Hernani Pera Júnior, falamos um pouco sobre o direito do trabalhador FGTS, que agora se encontra no centro de uma polêmica, que é a correção pela TR ou pelo índice de preço ao consumidor amplo. Mas aí, como disse o próprio Hernani, só o Supremo Tribunal vai definir isso. Alguns estão com o dedo torcendo para um lado e tem alguém lá no governo torcendo para o outro. Hernani, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Obrigado, Gilson. Até o nosso próximo programa.